Quarta, 10 de maio. Verso para memorizar. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Evangelho, juízo, criação. Observe a mensagem do primeiro anjo. Evangelho eterno, hora do juízo, adoração ao Criador. Veja como esses conceitos estão intimamente relacionados. Quando estivermos diante do Criador no juízo, somente o Evangelho nos dará esperança. Agora, nenhuma condenação há, e certamente não haverá no juízo. A mensagem de Deus como Criador é central para a verdade presente, em especial quando a evolução, mesmo vestida em trajes cristãos, ameaça destruir todo o fundamento da fé cristã. No entanto, em meio ao ataque do pensamento evolucionista, Deus suscitou uma igreja, um povo cujo próprio nome é testemunha contra a crença da evolução. Um povo que deve proclamar a verdade de Deus como nosso Criador e Redentor. Ouça Efésios 3:9. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Colossenses 1:13-17. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Romanos 5:17-19. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pergunta 4. O que esses textos ensinam sobre Jesus como Criador e Redentor? Note o quanto Jesus, como Criador, está intimamente ligado a Jesus como Redentor. Quando seu papel como Criador é enfraquecido, o que ocorre inevitavelmente em resultado da teoria da evolução, seu papel como Redentor também é questionado. Jesus nos redime do pecado, da morte, do sofrimento e da violência, ao contrário do que ensina a ideologia da evolução, que afirma que o pecado, a morte, o sofrimento e a violência são os próprios instrumentos da criação. Deus nos redimiria do processo que ele teria usado para nos criar? Essa é uma mentira perigosa. O que piora tudo é que a evolução zomba da crença da morte de Jesus. Por quê? Para Paulo, a introdução do pecado por Adão está inseparavelmente ligada à morte de Jesus. Há uma ligação entre Adão e Jesus. Contudo, em nenhuma das teorias evolucionistas, um Adão sem pecado poderia ter introduzido a morte, pois milhões de anos de morte foram supostamente as forças necessárias para criar Adão. Assim, desde o começo,
a evolução destrói o fundamento bíblico da cruz. Por outro lado, os adventistas do sétimo dia, ao chamarem o mundo a adorar o Criador, se posicionam como testemunhas vivas contra esse erro.